Olá, Hollyweirds! Hoje no Live is Dead temos um tema bem interessante que fazia tempo que a gente queria falar sobre, né, Ademir Correia? Fazia. Bohemian Grove. O que será Bohemian Grove? Uma sociedade secreta com tintas ocultistas, não é mesmo? Não, olha, esse é um dos temas que você começa a pesquisar e é outra coisa, né? Quando a gente começou a falar disso e a gente decidiu, vamos falar de Bohemian Grove. É tipo, tá, vamos só pegar umas informações de data. E você, eu lembrei que é um negócio totalmente diferente do que eu me lembrava que era. É muito bem louco. louco. A gente já vai explicar, tá, gente? A gente só tá... Só isso. Muito bom. O Bohemian Grove foi criado como uma sociedade de cavalheiros em 1873. E aí eles se reuniam, desde sempre foi nesse lugar, né? Na parte do norte do estado da Califórnia, perto de São Francisco, perto de Monterey, né? Aquela área ali da Califórnia que tem bastante florestas, bosques, né? Que é Grove, é bosque em inglês. E aí eles se reuniam lá nesse lugar. Até aí, sociedade secreta, né? Assim. Ficou lá, né? Toda sociedade secreta, tipo aquela Skull and Bones de Yale, né? Do George Bush. Ainda tem até hoje, tem vários clubes secretos de sócios e tal, e Bohemian é um deles, que parece só uma coisa inofensiva, parece um acampamento de férias de homens ricos, babões, mas na verdade adquire outras tintas aí no decorrer da sua história, até pelo não tipo pode de mulher, né? cara, né? Deixar claro. Não pode mulher. Não pode mulher. É uma coisa de uma sociedade secreta de homens. E é isso, começou ali no século XIX. E aí, o que é importante, né? É ex-presidentes, donos de indústria de coisas de petróleo, ricaços, né? Só os Rockefeller, Rothschild e executivos líderes de mídia, só caras que meio Logan que Roy. mandam. Tem até algumas matérias que falam de Bohemian Grove, dos sócios de Bohemian Grove, como os mestres do universo, que são os caras que mandam no mundo em diferentes patamares, incluindo o governo, assim. E o que é mais louco de Bohemian Grove é que ele é um acampamento em julho, né? A ideia... No verão, Ele é um acampamento de verão para senhores velhos, babões, que se tornou aí... Depois a gente foi entendendo outras informações, saíram matérias de Bohemian Grove, tá explicando. E aí você vai entendendo que tem umas adorações, umas cerimônias, uns rituais um pouco estranhos. Antes da gente descobrir isso, tem uma coisa que eu acho muito, muito séria de lá, que eu acho que deve ser dito, que lá foi um dos lugares onde saiu a conversa sobre a bomba atômica. Sim, muito importante isso, porque lá as pessoas começaram a ter interesse, fora o aspecto ritualístico, que a gente já vai falar sobre, mas porque muitas decisões mundiais começaram... tinham esse denominador em comum aí, né? Sim. De terem sido decisões tomadas no Bohemian Grove. Não, e pensa, você junta com os caras que, em princípio, inclusive são teus amigos, né? Que é um grupo de pessoas, pra discutir assuntos do mundo também, que são pessoas que mandam no mundo, cada uma na sua área. Basicamente é isso. Sim. E aí eu li um negócio que quando eles proibiam mulheres, porque eles queriam ter o direito de fazer xixi no mato, sem ninguém ver. É tipo assim, beleza, você é tão poderoso que não há nada que você queira, porque você já tem, né? Então a única coisa que você pode ter é mijar no mato. Exatamente. Entre outras coisas, enfim, que eles praticam. Mas a ideia é essa, e eles são divididos, né, em mini espaços, assim, clãzinhos, que tem nome e tudo, e eles meio que têm funções, e na verdade se fosse um acampamento normal, eles são divididos em espaços de barraca, pra ficar lá nesse tempo aí, por 2 semanas, discutindo o mundo e fazendo coisas estranhas que eles não poderiam fazer lá fora. Tem todo um papo de Bohemian Grove ser gay, ninguém nunca conseguiu provar, mas teve esse assunto também. Mas eu acho que né, sempre quando tá em questão o Bohemian Grove tem esse rolê, né? Rola, dos esse pensamento. homens irem lá pra, enfim, transar com quem quiserem. Dinheiro, poder, acabou, né? Homem branco. Então assim, tem isso, né? E aí eles têm essa coisa das mulheres, que as mulheres servem aos homens, né? Tinha tipo uma bibliotecária que era permitido, a hostess que era permitido, e o resto era homem. E mulheres locais, né? Locais, eles sempre contratavam no início essas mulheres lá do norte da Califórnia, né? Locais e tal.
e sempre teve o rolê de assinar, né, um NDA, um contrato de que você não ia falar nada sobre o que estava acontecendo ali e tal. Bom, mas aí a coisa foi evoluindo, né, de um lugar onde eles iam para relaxar e pegar umas prostitutas, né, e prostitutos, começou a... Uma coisa importante que antes de falar isso o Bohemian Grove também foi criado do desejo dos líderes mundiais, e isso é muito engraçado, de serem cool e de se encontrarem com artistas. Sim, também então tem isso. essa era uma forma, sabe, desses líderes políticos, né, mundiais, de repente estão lá conversando com um cara de, sei lá, né, enfim, um pintor, porque também tem isso, esses escritor. líderes, eles também atraem pessoas de Hollywood, né, que é na Califórnia. Então, tem essa mistura, que também tem outros clubes privados dos Estados Unidos, que não são sociedades secretas, que tem essa mistura, né, que junta o roteirista com o dono da empresa, com a atriz e com a... E isso desde o início, sabe? Então, eles queriam ter essa... No cerne mesmo da criação desse clube era do tipo, não, a gente precisa ter uns artistas aqui, porque também a arte é um muito importante instrumento de conscientização das pessoas, né? Então eles queriam essa Eu fiquei muito essa pensando troca. no Mulheres Perfeitas, o filme. Aquela ideia ali daquele bairro que é o de homens, né? Que as mulheres são robôs. E fiquei pensando no Arquivo 81, que é uma ficção, mas que tem essa coisa da família rica que cria um ritual... 100% ocultista, né? Um ritual de adoração de um demônio. E aí, por que pensei nisso? Porque Bohemian Grove também tem essa faceta. É isso. E eu acho que... Comecei a falar dos artistas porque eu acho que essa parte ritualística, inclusive, vem um pouco daí. Pra onde foi, esse é o grande X da questão. O que é muito louco dessas sociedades secretas é que, assim, o que a gente vê é filmagem meio que câmera escondida, né? Sim. Eles não mostram o que acontece. O que se tem de informação são o que eles contam, que obviamente é filtrado pela opinião deles. Dos documentaristas. E também o que os caras de Bohemian Grove, que não é uma sociedade secreta que a gente sabe que existe, né? Não é um segredo. Não é um segredo. O que a gente sabe deles é o que os caras da sociedade secreta também querem que vaze, né? Ah, com certeza. Então, na verdade, a gente nunca sabe a real. Mas o que eles fazem lá, né? Eles, no meio desse bosque, tem uma coruja gigante de pedra. E aí, isso até hoje, né? Mas isso aí lá desde o começo, né? Não em 1800, mas no século XX todo. E aí eles se vestem com tipo um hobby, né? Uma toga, sei lá, um negócio super comprido e tal. E aí eles meio que fazem um ritual de adoração a essa coruja que foi associada com Moloch depois de uma matéria. Na verdade, foi uma matéria de 1984. E aí, depois que o jornalista fez essa associação com o Moloch, as pessoas compraram e aí ficou essa coruja que hoje até chamam de Moloch. Enfim, sei que aí nesse ritual que eles fazem, que eles, né, dizem que é encenado, eles queimam um corpo embrulhado num pano, numa fogueira, sabe? Bem Midsommar, assim, né? E só que o corpo não tem nada lá dentro, dizem que é um monte de graveto e tal, né? Mas enfim, a gente não vê. A ideia é Cremation of Care, né? O nome da cerimônia. A ideia, em princípio, seria um fakezão, né? Dessa sagração aí da floresta. Eles têm uma coisa de adoração druida, né? Da natureza. Eles falaram um pouco isso nas matérias de Bohemian Grove, que é essa coisa de adorar a natureza e tal. E aí quando chegaram em Moloch, que é meio que uma figura, deus / demônio, que liga a sacrifícios humanos, eu achei que entrou num lugar mais grave. Chegou a um lugar estranho. Chegou num lugar que nos lembra um pouco de tráfico humano, seita, Jeffrey Epstein, todo esse underground dos poderosos. E aí eles mostram no documentário que é dentro, né, do Bohemian Grove, eles mostram o programa da cerimônia, que tem tipo corpo, aí você vai vendo... parece estranho. Aí eles tentam desvendar as falas, porque tem todo um ritual de fala, né, também, né? O texto que tem que decorar ali. É tipo uma missa, né? Sim, pagã, essa parte coisa, ritualística parece tipo um rolê, teatrão, assim, uma coisa teatral, pagã.
O que a gente sabe é que isso rola, mas não, é apenas uma encenação de queimar os corpos, tal. Isso a gente sabe. Mas pra quê? Pois é. 2, políticos estão envolvidos. Sim, o assessor do Bill Clinton, inclusive, nos anos 90, saiu, foi meio que expulso do Bohemian Grove, tal. Temos políticos, atores, depois, acho que dos anos 90, eles começaram a deixar aí atrizes, mas elas eram convidadas de honra, porque não pode mulher, a não ser que seja uma escort, né? Que seja uma acompanhante. E aí, o que mais que a gente sabe de fato? Isso, que rola aí, que rola sexo, que rola esse ritual, que rola esses retiros no verão, Sim. né? E eles têm uma coisa meio, você usa o lugar, custa $25 mil ano, né, a associação, você só pode ser indicado. E você usa o lugar para um day spa, day club, assim, com a sua família, aí você pode ir, a sua mulher, seus filhos, mas eles podem ficar até certo horário, porque depois é essa sociedade de homens aí. O que também, se a gente for pensar aí no que a gente está tentando olhar para o mundo hoje, tentando desnaturalizar pensamento, é uma forma de manutenção do homem branco... No poder. Velho, cisgênero no poder, assim. É uma forma de unir esse mesmo tipo de homem, que são as pessoas que até muito tempo e até agora ainda detêm o poder sobre as coisas, ou a maior parte do poder, é uma forma de manter esse poder, assim. E é uma visão minha, ninguém tá falando sobre isso. Olhando ali pra história, você olha e você pensa, é misógino, porque a mulher ela é um objeto de desejo, ou ela é um objeto de exploração de trabalho. Sim. O tipo de homem que envolve, tipo, Ronald Reagan era tipo, sabe? Aí você vai vendo. Nixon, aí você vai vendo, tá. Os CEOs das grandes empresas, ok. Hollywood. O local, O que as pessoas dizem sobre o local hoje, né? É que seria um lugar para que esses grandes líderes realizassem todas as suas mais deturpadas fantasias. Então, assim, tipo, tráfico sexual, meio Jeffrey Epstein, né? Sim, eles conseguiriam e facilitariam vistos para mulheres do mundo inteiro, principalmente aquelas que estão loucas por um visto americano, né? Por causa do sonho americano. Pra ir no Bohemian Grove, ficar lá trabalhando à noite, volta, sabe? Vai embora. Mulheres menores, homens menores de idade. E aí começa as fofocas, que ninguém sabe, né? Assim, tipo, que ninguém sabe se é verdade. E existe também uma linha muito tênue aí entre o que está acontecendo lá dentro e a teoria da conspiração, né? Sim. Porque, eles estão fazendo sacrifícios humanos para extrair adrenocromo das pessoas, É muito parecido com a teoria do QAnon, de que os democratas faziam tráfico de menores, né, justamente para extrair adrenocromo, e que o Donald Trump é um salvador, sabe? Então tem que tomar super cuidado. Tem muito a ver com os democratas, porque ele tá inclusive ligado à história. Mas ele tem tudo, né? Tem republicano, tem democrata, tem independente. A teoria da conspiração, ela também tá ligada. Pode vir daí, sim. Pode, super. Mas assim, então é muito perigoso, né, assim, falar sobre teorias da conspiração e não falar que elas são teorias da conspiração e que a teoria da conspiração pode levar para um lugar pouco perigoso. Tem alguns livros de Bohemian Grove, né? Tem um cara que fala que explica aí quem são os homens que estão lá. Tem um livro de fotos. Sim. Que é muito foda, porque tem umas fotos muito absurdas de pessoas caracterizadas de uma forma muito incomum, realizando ali várias fantasias ou fetiches, não dá pra entender porque é um ensaio, que assim, vai pra um lugar mais do oculto do que do desejo. Sim. Assim, também. E é tão louco que é tipo a famosa festa lá do Rockefeller, né, com as máscaras e tal, tipo, também tem a ver, né? Tem. E daí falando... Tem a ver com anonimato, né, também. Com anonimato. E falando disso, depois, eu vou primeiro falar das coisas que as pessoas fofocam, que a gente não tem como saber se é verdade, e depois falar sobre um ponto muito importante, que é Stanley Kubrick, como ele era fascinado por esse lado ocultista dos poderosos, né? Tanto que a festa dos Rockefeller, com aquelas cabeças e tudo que eles estavam usando no iluminado, tem exatamente isso, quando na festa, enfim, eram todos fantasmas, né? Mas, e o Eyes Wide Shut, que é
totalmente sobre uma sociedade de sobre poderosos, isso, né? E existem também várias teorias da conspiração de que o Stanley Kubrick teria sido assassinado, já que ele morreu antes de concluir o Eyes Wide Shut. Teria sido assassinado por poderosos justamente por expor os seus segredos, assim, digamos, né? Numa forma tão explícita. E aí é muito interessante. Mas enfim, o que dizem que... Vou voltar nisso já. O que dizem que rola lá? Que eu achei, assim... Crazy shit. Sacrifício humano, né? Disseram, vi no Crazy Days and Nights um blind item falando que uma atriz A-list, não falava atriz, falava performer. A-list foi num dos rituais e aí eles tinham um menino e uma menina e aí cortaram o braço do menino e da menina e ela bebeu o sangue deles. E aí, sabe, tipo, saíram os três, assim, que era meio que uma performance pros velhos lá do Bohemian Grove. E que ela foi uma convidada de honra, lá. Isso eu vi. Eu não duvido de nada. Também não. Pode ser. Falaram que lá tem de baixo, assim, né, tipo, no underground, tem 3 sessões. Uma de necrofilia, uma leather e um dark room. Que chama UN, de Underground, mas United Nations, né? Fazendo uma referência aí à ONU e às pessoas poderosas que lá se encontram. Mas eu fiquei bem chocada, tipo, necrofilia, leather, dark room, de normal, né? Balada. Mas ó, se for pensar o documentário do Bohemian Grove, quando eles começam a entrevistar os vizinhos, que eles entram, né? São 2 caras que entram dentro de Bohemian Grove com uma câmera escondida. E antes disso, ele tá próximo de uma região que é uma cidade, né? Que tem pessoas, além do clube aí da Sociedade Secreta. E eles começam a conversar com as pessoas na rua porque as pessoas sabem que lá é isso, porque todo mundo sabe onde é, só não vai, só não pode ir. E as pessoas meio que vão ficando meio apreensivas quando elas estão falando. Porque aí estamos tentando entrar em Bohemian Grove. Cuidado, tome cuidado, não quero falar nada, nunca ouvi nada muito bom sobre. E aí eles vão indo pelo observatório, né, pela parte mais alta pra tentar olhar o de cima e tal. E aí isso me chamou muita atenção no documentário, que é Inside Bohemian Grove, que ninguém falou bem. Todo mundo tava meio preocupado. Ninguém falou bem. E assim, era estranho, porque parecia quase um filme de ficção, assim, na verdade era um documentário. Achei isso estranho, e aí isso me soa estranho, esse meio que segredo. Tá, se é um clube de homens, por mais cafona que isso possa ser... né? Qual é a... Tu vai lá queimar graveto no negócio? Daí eles adoram uma coruja, que na verdade é um deus que tá ligado a essa todo mundo já viu essa então. Que é o logo deles, a coruja. O logo. E aí você fica tipo... Pensei também no David Lynch, porque as corujas não são o que parecem, né, no Twin Peaks. Eu fiquei tipo... Total. Coruja. Enfim. E tudo tem a ver, essas coisas secretas tem tudo... Elas são secretas até certo ponto, né? Porque as pessoas sabem os símbolos, as coisas, as palavras, os significados dos negócios e tal. E eles vão soltando isso no mundo pop. Sim! É só pensa, quando saiu coisa da Beyoncé, que eles ficam mostrando de tão sinais de Illuminati. Não se sabe se é real, mas tipo, isso sempre existe. E do Bohemian Grove eles ficaram mostrando símbolos, né? Tipo, onde tava a coruja, tem todos os crânios que tem nos pórticos dos lugares, que é tipo uma coisa meio macabra. É estranho. E é no meio do mato, né? Assim, é uma floresta, mas na verdade é no meio de um bosque que não tem nada, só tem isso. É um bosque, tem só isso. Cercado de bosque. Não, mas então, e lá dizem também as fofocas, né? Dizendo que eles fazem snuff. Bom, falei até de necrofilia, né? Necrofilia, snuff, de tudo que é mais horrendo, você imaginar. Lá no Bohemian Grove tem. Esse é o rolê, né? Um outro blind item que eu vi foi que o Kevin Spacey, em 2015 mais ou menos, tava no Bohemian Grove e ele tava lá e resolveu gravar o encontro dele com um dos meninos que lá trabalhava. Ele resolveu gravar escondido. E aí ele foi expulso do Bohemian Grove porque... Não pode gravar. Eles gravam escondido, né? Que tipo a galera de lá. Mas os seniors, os anciões, sei lá. Mas ele não.
Ele não poderia ter gravado escondido. E aí ele foi expulso do Bohemian Grove. E aí o cara que indicou ele só não foi expulso porque era um figurão, sabe? Toda vez que fala, é um figurão, eu penso, o Bill Clinton. Tudo eu penso que é o Bill Clinton. Bom, Jeffrey gente, Epstein, né? Gabriel? Bill Clinton. Tem um monte, de escândalos que estão acontecendo que de alguma forma, mesmo indiretamente, o Bill Clinton tá envolvido. Então, meu, é tudo que fala. Todo blind item. Politician, o Bill Clinton. É networking do dedo podre, né? Nossa, eu nunca vi. Senhora, tudo pra mim é Bill Clinton. Rola uma vergonha, rola um escândalo, ele já quer passar, já quer incluído. Isso, já quer pegar pra ele. Mas enfim, eu fiquei muito pensando nisso. E aí quando vai lendo ali a história do Bohemian Grove, que nasce numa época que faz sentido, aí essa manutenção da coisa, e a gente não faz menos sentido isso, essa ideia do anônimo, da proibição. Aí eu fico olhando assim, meu, então onde vai chegar? Porque isso alimenta, às vezes alimenta o pior das pessoas, sabe? Sim, eu fico pensando, toda vez que eu vejo essas coisas, tipo quando a gente discutiu o Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, todas as coisas que eram feitas na Lolita Island. Sempre que eu vejo isso, eu falo, é a ausência de limite, né? Tipo, é um poder tão grande. Total. Que o limite não existe, the limit does not exist. E aí a pessoa começa a realmente perder a noção, né? Não, e assim, pra nada mim, é exclusivo o suficiente, né? Exato, exatamente. E aí, quando aparecem essas coisas pra mim, que é meio que clube de ricos, né? Fico pensando, porque assim, a gente ainda tá diante da lei. Porra! Essas pessoas... Não existe nada pra elas. Porque assim, digo a gente é pobre porque assim, a gente ainda se preocupa com o mundo. Essas pessoas, elas não estão nem aí. Nada. Zero. Sabe? Tipo... Um bando de psicopata que tá lá, é isso, cara. Sabe? A gente tá preocupado... E a gente tá, à mercê das decisões mundiais tomadas tipo, no de olhos bem fechados. Ai, me formei na faculdade pra ficar em cela separada. Essa foi uma brincadeira. Gente, eles não nem aí, eles nem presos serão. Que cela, meu. E aí você vai ver. E é muito louco, assim, eu fico olhando o quanto a gente tá distante e pra quem que serve a lei, né? Porque não serve pra eles. Não existe. Eles não serão afetados, assim. Porque é óbvio que, imagina, se você tá dentro de um lugar... Imagina você descobre que dentro de um bairro de classe média em São Paulo tem um lance de necrofilia. Óbvio que a polícia vai lá invadir. Sim. Sabe? É porque a gente tá falando do Bill Clinton, louco. É porque a gente tá falando dessas pessoas, sabe? Tipo, não tem como. Não. Tipo, e a gente já conversou muito sobre isso, quando saem as teorias quando o nascimento de uma teoria da conspiração, ele tem um quê de verdade. Porque, existem dois tipos de pessoas. As que fazem legenda, obrigado gente que faz legenda pra quem usa streaming. Gênios, são as melhores, gente. E existem pessoas que criam coisas tipo as teorias da conspiração. As que fazem legenda, elas serão canonizadas. As da teoria da conspiração tem que ter um fundo de verdade, porque é muito maravilhoso. Então, é isso que é aí que tá, né? Porque assim, é uma história tão bem amarrada e tão envolvendo o pior. Tipo, o que você pensa numa coisa horrível? Deixa eu pensar, um snuff de criança. Tem, lá no Bohemian Grove tem. Então assim, tipo, tem tudo. Ninguém, milhões de pessoas, ninguém tem limite. Ou não, alguns deles fazem isso, outros vão lá tomar Blood Mary. Então. Sabe, tipo... não dá pra... Isso é importante também, a gente não pode dizer que todo mundo que tá envolvido nessas sociedades secretas é adepto disso. E não tem como provar, obviamente. Mas dá pra a gente já entendeu aí dentro até da cultura pop, mostrando, como tu falou do Kubrick, que essas sociedades secretas, elas em geral lidam com coisas que são proibidas e que se não fossem secretas, eles estariam todos presos. Exatamente. De alguma forma. E é louco porque você falou do Kubrick agora, né, do Eyes Wide Shut, que é justamente isso, né, o médico vai lá, porque o amigo dele que é pianista no bar fala, vou tocar o bagulho vendado, que é o que os locais que trabalham lá muitas vezes fazem, né, tipo, estão lá vendados. Super. Ou, né, enfim. E aí o Tom Cruise corre numa lojinha pra arrumar uma capa, né, tipo, e uma máscara pra ele ir na festa. E aí ele vai, e todo mundo ali sabe que ele não é membro, obviously, porque ele deu uma senha que era dos funcionários. Sim. Mas estão vendo, quem que é esse cara aí, lá. E aí tem várias mulheres lá, né, todas as escorts e etc. E aí, na teoria da conspiração de que o Stanley Kubrick foi assassinado, eles teriam dito, essa é uma das coisas que
que não é verdade, porque o Kubrick não lançaria o filme se ele tivesse colocado a verdade, que são todos menores de idade, né? Então eram mulheres adultas lá, no Eyes Wide Shut. Sim. E aí tem esse rolê e tal, e depois o Tom Cruise começa a ser ameaçado por essa sociedade secreta, né? Pra ele não falar nada, enfim. E aí tem várias pistas no jornal, na teoria tem uns rolês muito bons, assim, do jornal, sabe? Tipo, Lucky to be alive, escrito numa manchete, no filme, sorte por estar vivo. No filme. Não me lembro, eu vou ter que rever. Assiste, tem várias coisinhas, assim. E tem uma cena que retrata bem a questão da menor de idade, que é a filha do dono da loja de fantasias. Quando eles chegam lá, porque ele pede pro cara abrir e tal, quando eles chegam lá, ela é uma menina criança e ela tá lá com 2 caras, o pai dela fala: "Que? Você tá com 2 caras aqui? Ela é uma criança ainda?" Porque ela era menor, né? Ela era adolescente. E aí ela chega e fala um negócio no ouvido dele antes dele ir embora e sai. Então aí dizem que esse é o... quando o Kubrick falou sobre essas menores de idade, esses menores de idade, né? Do Bohemian Grove. Uhum. Enfim, e aí... No filme, no final, quando ele conversa com a Nicole Kidman, ele fala pra ela, né, nossa, onde eu tava com a cabeça, onde a gente tava, esse jogo aí que entramos e tal. Ela, pelo menos estamos acordados agora. We are awake now. Dizem que isso também seria a audiência vendo e sabendo que esse tipo de coisa acontece. E o filme chama De Olhos Bem Fechados. Sim. Como sendo, tipo, todo mundo ali sabe que isso rola, mas ninguém vai falar nada, né, porque... Enfim, eu acho muito boa essa teoria da conspiração, mas obviamente, né, não sei se ele foi assassinado, teria sido assassinado por isso, mas eu não acho impossível. Foi bem Jeffrey Epstein. Foi bem polêmico na época, porque ele tocava em um assunto ali que não fazia parte da cinematografia dele. Tudo bem que ele era tão genial que cada filme era de um jeito, de um gênero. Então, de um gênero. Mas assim, eu lembro disso. Além de ser Nicole e Tom Cruise juntos, como que eles ainda eram um casal, né? E era um filme forte pra carreira deles. Que é de 1999, eu lembro que saiu isso do tipo, sobre o plot do filme, da onde que saiu essa ideia, esse roteiro. Não, e o filme é uma adaptação de um livro chamado Breve Romance de Sonho. Eu fui ler o livro e assim... Não tem muito a ver, não. Tem só alguns aspectos, sabe? Tipo... eu acho o De Olhos Bem Fechados muito parecido com a história de O, sabe? Uhum. Que também tem isso, que é um pouco... Que é mais uma ideia também de dominador submisso, né? Mas também tem essa coisa meio secreta, essa coisa meio da mulher ser um prêmio aí de... Objeto sexual real, sexual real, E ela tem isso, a Oa, que é essa mulher, no filme me lembrou muito isso no De Olhos Bem Fechados. E Bohemian Grove meio que... Tem essa vibe. Eu achei as imagens, quem for dar um Google sobre Bohemian Grove vai achar um monte de foto. Tudo estranho, tudo parece que saiu de um filme de terror. É tudo meio fantasmagórico, nada é muito alegre, tiozinhos que não tem problema no mundo, homens de boleto pago acampando com os migos. Que essa é a ideia que eles tentam divulgar. Não parece. Não, é só que eles contam com umas máscaras meio de terror no meio do mato, de terno. É isso. Com umas barraquinhas listradinha. E uma coruja e uns gravetos em forma de corpo pra você queimar. E uns palcos no meio do nada, umas clareiras. Muito fogo sempre. Muito estranho. Muito tem estranho. essa coisa de elementos, essa coisa da floresta. Essa ideia de adoração druida da floresta. E é isso, por que é uma coisa da região também, né? Adorar uma a natureza. Aqui, ó, bem esquisito. Só que eu acho que assim, se tiver um movimento igual tem acontecido com Harvey Weinstein, que ó, começa um papo, vai crescendo, de repente, plof, abriu. Jeffrey Epstein, de repente, abre. Bohemian Grove, que eu tô vendo ali, né, assim, faz uns anos já que tá todo mundo falando do já tiveram até Grove. algumas ações judiciais por uma coisa feita por mulheres, pela presença de mulheres, pra abrir o clube e tal, né? Por enquanto eles ainda têm o poder, que provavelmente tem conexões em todas as áreas, né? Tem o poder de manter ainda do jeito que é. Essas ações foram perdidas, na verdade, o pessoal de Bohemian Grove venceu, mas já tem um olhar ali sobre uma possível estranheza. E eu lembro quando tu me falou, vamos falar de Bohemian Grove, eu pensei, nossa, que estranho.
esse assunto. Aí eu lembrei o que era e eu comecei a olhar e falei, nossa, tem tudo a ver. Então. Porque ele tá exatamente no momento em que tá se discutindo isso, né? Essa dessecretização. Puxar a cortininha da do Mágico de Oz, podreira. né? Meio que tirar essa cortina das coisas, né? E todos os mecanismos de toparia poder. participar de uma sociedade secreta? Não. Só se fosse do Gilmore Girls. In nomine apparatus. Amo. Só eu iria lá. Dos amigos do Logan. Também tudo uns cuzão, né? Pra pensar os moleques ricos. Mas eles não faziam nada. Ficava com máscara de gorila e bebendo só. E pegando o cinzeiro de uma casa e pondo na outra dos ricos. Aí sim. Tá. E você participaria? Acho que não, gente. Eu não consigo saber nem a minha senha do celular do banco. Do celular. Como é que vai guardar a senha da minha sociedade secreta? Isso é foda. Nossa, quando eu saía de férias, que eu trabalhava em escritório, tinha uma senha do computador. Sim. Eu voltava de férias, eu Também. não lembrava da senha que eu usei o ano inteiro. Não lembrava. Eu tenho vários problemas. Às vezes eu vou tentar abrir a porta da minha casa com crachá, daí eu tento entrar... E quando a sua chave quebrou no meio do... Quebra a chave. Aí eu começo... Do nada eu esqueço a minha senha do banco pra sempre. Ups, deu uma... Aí um dia eu tô dormindo e acordo e lembro a senha. Eu não posso participar de uma sociedade. Eu acho Primeiro que eu não ia também conseguir não manter poderia. segredo. Tem isso também. Não, eu ia ter medo que eles estão lá me enganando, sabe? Do tipo, vem cá! Não, você agora é membro, e de repente você vai lá e vai ser sacrificada, sei lá. Ou eles te obrigam a fazer um negócio que você não tá afim. E tudo meio... assim, você entende que é uma coisa que é pra liberdade, né? Pra ser livre, enfim, pra ser anônimo e ser livre, curtir a própria vida e mijar no mato. Mas na verdade tem um monte de regra. Cheio de dogmas e Não ensaio pode das isso, não pode coisas, aquilo, não pode festinha. aquele outro. Tipo, não era livre? Então. E aí tem umas coisas que eu achei muito engraçado nas fotos desse livro de fotos de Bohemian Grove. Um monte de gente de terno e gravata. Sério, gente, você vai no meio do mato, no acampamento de verão, com os outros tiozinhos, de terno e gravata? Nem um conjuntinho? Pelo menos um. Com sabe? tênis igual? Então, eu pensei, cara, né? Assim, meio sopranos, mafiosos dos sopranos Meio com verão, uns bagulhos de tactel. uma polo, É. com croques. Eu ia gostar dessa roupa. Uma bermuda, uma polo com papete. Que seja, né? Um copo Stanley. Também. Achei engraçado. Mas achei tudo muito, Ai, assim, horror. me lembrou muito umas imagens de Midsommar que eu tava vendo esses dias. Me lembrou muito, assim, esse livro Muito. de fotos eu achei, é muito. Putz, e teve a mulher da Vanity Fair que foi presa em 2008. Ela foi tentar fazer uma matéria lá sobre Bohemian Grove e ela entrou a mais do que deveria e foi presa por trespassing, que é entrar em propriedade privada sem autorização prévia. Lá esse negócio é super sério, tenso. é. Uma vez a gente foi, eu e o Nico, no Joshua Tree no deserto, a gente foi tirar uma foto do estúdio do Josh Home e a gente tava trespassing, eu nem vi, porque não tinha nenhuma placa, nada. Só que eu não ia lá ficar, não tava perto da casa, era uma propriedade, Claro. e eu tava tirando a foto, daí o cara veio falar assim, isso é trespassing, eu, mesmo? Tipo, o cara, tô dando cagaço, eu, não, a gente tá indo embora já. É, total. Medo de ser presa nos Estados A Unidos. gente né? é muito pirata, né, em viagem, porque, tipo, tem umas regras que a gente não sabe. Não sabe, muito. No de beber na rua, né? Tem várias coisas, mas essa do trespass eu fiquei chocada, porque a gente tava assim muito longe. Não tinha portão, não tinha nada. E era trespassing. Enfim. Então, e essa jornalista da Vanity Fair foi presa em 2008. Tava fazendo uma matéria. Essa matéria da Vanity Fair ia ser, então, ó, perfeita sobre Bohemian Grove. Eu acho que vem aí. Não, total. Imagina, assim, a quantidade de decisões e coisas que a gente vive hoje que saem desses lugares, dessas mesas aí de discussão com os migos no mato, sabe? Porque são essas pessoas que mandam no que a gente vive, na real. E aí vamos supor que em 2013 um brigou com o irmão do outro e aí a decisão é tomada porque Sim. tem rixa entre X e... Ai, sério, meu. Ai, que preguiça. Enfim. Isso. Eu participaria de uma sociedade secreta que não fosse secreta, que fosse um bar. Acho legal. Um open bar. Open bar, aí sim, eu também. Open Aí bar sim. gosto. Open bar tô gostando. Agora, closed society,
Sociedade secreta fechada, não. Porque tem. É que assim, isso tem tanto. Dá tanto pano pra filme, né? É tanta história que vira. Que é uma narrativa de ficção, essas coisas, e daí você vai ver umas coisas. Quando você começa a ler, eu imediatamente penso que é um roteiro. Eu preciso sempre lembrar que é verdade. Que é tipo, realmente, o Epstein é verdade, não é um roteiro. Eu preciso entender que não é ficção. Bohemian Grove é a mesma ideia. É a mesma ideia, então vamos acompanhar aí, pessoal, porque se os blind items estiverem certos, vem aí uma bomba gigantesca, mas eu acho que essa não estoura não, porque é só, e assim, maioria das pessoas, eles falam em líderes do mundo, não só dos Estados Unidos, né, que seria uma porcentagem bem maior de americanos, mas líderes mundiais, então assim, não sei se essa cortina aí vai cair, se é que tem todos esses rumores aí, alguns deles forem verdade, não sabemos. Total. Mas estamos de olhos abertos aqui, né? Não de olhos bem abertos, não de olhos bem fechados. Esse foi um Lives Dead sobre Bohemian Grove. Fazia um tempo que a gente queria falar sobre esse assunto. Super. E hoje foi. Se você tiver algum link legal sobre Bohemian Grove, deixa aí nos comentários que a gente vai ver. Entra lá no nosso site hollywoodforevertv.com.br, no YouTube, que é esse aqui que vocês estão vendo. Ou não, né? Pode ser que tá ouvindo no Spotify. No YouTube, só procurar lá. Instagram, @hollywoodforevertv. E Twitter, @hollywoodforever3. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.